Eu acho que não tem coisa mais importante, principalmente nos dias que nós vivemos, dia de correria, dia de fadiga, de luta, de busca incessante. Cada um tem suas buscas para fazer, né? Uns estão correndo para lá e para cá em busca da saúde, ou própria, ou de outra, de alguém da família. Outros estão buscando a sua própria saúde também, não é? Como é o nosso caso aqui, o caso da Sandra, da minha esposa. E assim vai, né? Nós estamos sempre em correria, sempre buscando alguma coisa. E eu queria ler aqui na palavra do Senhor, em Lucas capítulo 10, a partir do verso 38, que diz o seguinte: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás tão ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Marta, Marta, estás tão ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só te é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Nessa passagem, nós vemos aqui um retrato nosso. Nós vemos aqui um retrato de cada um de nós, preocupado com os nossos afazeres, preocupado com as nossas coisas do dia a dia, com as nossas situações. Nós vemos aqui um resultado real da nossa vida hoje. Nós vivemos assim como Marta, ocupada em fazer as coisas, ocupada em resolver. Eu levantei hoje de manhãzinha e fui à rua 4 vezes resolver algumas coisas, que a Sandra estava fazendo um jejum para exames e não podia sair de casa, e eu tive que sair aqui umas 4 vezes ou 5 vezes para resolver algumas coisas. Então nós vivemos assim, muito ocupados, já desde manhã. Parece que não sobra tempo para nada. Desde manhã parece que nós vivemos afadigados. E isso não era só o caso de Marta, também nós estamos assim. Jesus estava presente ali fisicamente, e Maria estava aos pés de Jesus, mas Marta estava preocupada com a casa, em arrumar a casa, em deixar as coisas em ordem. Nós também muitas vezes estamos tão preocupados em deixar as nossas coisas em ordem, tão preocupados em correr atrás dos nossos interesses, das coisas que nós precisamos correr. Nós precisamos correr em busca do pão, nós precisamos trabalhar, nós precisamos exercer a nossa função, o nosso ministério. E hoje eu levantei, tive que resolver algumas situações da igreja, marcar a assembleia e fazer uma série de coisas, porque são coisas que nós precisamos fazer. E essas coisas parecem que não, mas elas consomem o nosso tempo, e nós acabamos a não ter tempo para estar na presença de Deus. Mas eu consegui hoje, pela misericórdia de Deus, ali no cantinho, abrir a palavra do Senhor e fazer ali um estudo minucioso e buscar a presença de Deus, porque nós precisamos disso, né? E Marta estava ocupadíssima, distraída com as coisas terrenas, ela estava distraída com as coisas materiais. E Maria não, Maria estava quedada a estar na presença do Senhor. E isso acontece conosco. Nós muitas vezes que deveríamos tirar um tempo próprio para buscar a presença do Senhor, para estar na presença do Senhor, nós às vezes nem encontramos esse tempo. E o Senhor Jesus disse para nós, essa mesma mensagem que Ele trouxe para Marta, Ele disse: Marta, Marta, estás ansiosa e fadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Uma só é necessária. Todas as outras são precisas, mas uma só
é necessária. É buscar a presença do Senhor, é preocupar-se com as coisas lá de cima e não com as coisas aqui da terra. Nós precisamos nos preocupar com as coisas espirituais muito mais do que com as coisas terrenas. Mas nós fazemos o contrário, preocupamos-nos muito mais com as coisas terrenas e deixamos as coisas espirituais de lado. Mas precisamos aprender a ouvir o que Jesus disse para Marta. Uma coisa só é necessária e precisamos aplicar esta uma coisa em nossa vida. Quando nós olhamos para a carta aos Colossenses, Paulo escrevendo aos Colossenses, ele diz: olha, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Se nós já estamos mortos para este mundo, desligados deste mundo, a nossa preocupação deve ser principal as coisas espirituais. Principal, necessária. Essa é necessária, as outras são precisas. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos cumprir com os nossos deveres, nós precisamos tudo. Mas o necessário é cuidar da vida espiritual. Porque nós não sabemos o momento em que nós vamos partir. E às vezes estamos tão ocupados com as coisas terrenas e de repente vem o nosso chamado, vem o pedido para que nós deixemos essa terra e aí nós vamos ter que abandonar todas as coisas daqui deste mundo e nós vamos compreender, se nós tivermos um tempo antes de partirmos, se nós tivermos um período no leito ou um acidente que nós não partamos na hora, nós vamos compreender que tudo que nós corríamos atrás não era tão necessário. Era preciso, mas não era tão necessário. Necessário é cuidar da vida espiritual. Necessário é fazer o que Maria estava fazendo. Ela estava ali aos pés de Jesus e Marta estava distraída com as coisas terrenas, com as coisas da vida. Distraída. Nós não podemos, queridos, você que me ouve, nós não podemos distrair-nos das coisas espirituais ao ponto de esquecermos da nossa necessidade principal. A nossa necessidade principal é cuidar da nossa alma. Porque tudo vai ficar aqui. Nós vamos deixar tudo aqui. Mas a nossa alma, essa precisa estar preparada, essa precisa estar pronta. Da mesma forma em que estavam aquelas 5 virgens prudentes. Elas estavam com suas lâmpadas acesas, tinham azeite suficiente, as suas vestes estavam preparadas, e elas estavam apenas aguardando a chegada do noivo. Nós, como igreja do Senhor, precisamos também estar aguardando a chegada do noivo, que é Cristo, que vem buscar a sua noiva, que é a igreja. Nós fazemos parte, nós somos a noiva de Cristo, como igreja do Senhor. E precisamos então observar o chamado de Jesus para nós. E o Senhor Jesus diz: Marta, estás tão ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só coisa é necessária. Somente uma coisa é necessária. As outras são preciso fazer, eu preciso ir aqui, eu preciso ir ali, eu preciso resolver isso, mas o necessário eu não posso deixar de fazer. O necessário. É necessário que eu me alimente, porque senão eu não vou aguentar ficar em pé. Eu vou adoecer, eu vou enfraquecer. É necessário. Isso são prioridades da nossa vida. A nossa alma também precisa ser alimentada. Isso é necessário. Quer nós estejamos na igreja, no templo, ou não. Quer nós estejamos em casa, sós, nós precisamos alimentar a nossa alma. Nós precisamos tirar um tempo, reservar um tempo para estar aos pés de Jesus. Porque nós estando aos pés de Jesus, nós estamos pensando nas coisas espirituais. Quando você para ter um período de oração, e esse período de oração é bastante concentrado e conectado com Deus, você esquece das coisas aqui da terra. A oração íntima com Deus é um período tão bom
que você não se preocupa mais com nada. E esses momentos têm que ser constantes na nossa vida. Nós precisamos, em todo tempo, renunciar às coisas necessárias, às coisas primordiais, aliás, primordiais não, as coisas precisas, mas as coisas necessárias nós não podemos renunciar. As coisas que nós precisamos fazer, mas as coisas necessárias, que é buscar a presença do Senhor. Uma coisa só te é necessária. Somente uma coisa é necessária para nós, porque nós não somos deste mundo. É o que Paulo diz aqui. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Não quer dizer que você não tem que pensar, que você não tem que programar, que você não tem que fazer o projeto da sua casa, que você não tem que programar o pagamento dos seus funcionários, que você não tenha que pensar nos seus funcionários, do funcionário que está dando produção, outro que não está. Todas essas coisas são necessárias, são precisas, mas a necessária é cuidar da nossa alma. E nós precisamos estar atentos à nossa necessidade principal, porque nós não somos deste mundo. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo e em Deus. A nossa vida está escondida em Cristo e em Deus. Está guardada. O nosso objetivo, o nosso alvo é o céu. Nosso objetivo, a nossa prioridade é o céu. Tudo aqui passa. Tudo aqui é passageiro. Veja bem, há alguns anos atrás eu tinha 14 anos. Hoje eu já tenho mais de 50. Veja como passa muito rápido. E eu me lembro das histórias de criança, de adolescente, como se fosse ontem. Porque esse mundo é passageiro. Nós estamos vendo os nossos irmãos mais velhos, ou até mesmo mais novos, pessoas conhecidas nossas, partindo. Pessoas que estão idosas, que eram novas há pouco tempo. Nós tínhamos uma certa lembrança, nós vimos que aquelas pessoas tinham uma idade que nós não espantávamos com a idade dela. Hoje nós olhamos para elas, elas têm 78 anos, 88 anos, 89 anos, 79 anos. Por quê? Porque o tempo passa. E nós precisamos compreender que o nosso objetivo maior é pensar nas coisas que vêm lá do alto. E uma dessas coisas, e essas coisas que vêm do alto, é que nós menos pensamos. Nós menos pensamos na nossa vida. Quando nós saímos de casa, nós não saímos pensando, eu vou bater o carro, vou bater a moto, eu vou morrer, eu posso morrer. Nós não estamos pensando assim. Nós não estamos preocupados com isso. Por quê? Porque nossa preocupação está aqui na terra. O nosso alvo é resolver os nossos problemas aqui da terra. A internet deu aqui uma pausa, mas já retornou. Então nós precisamos compreender que a nossa preocupação principal é cuidar da nossa vida espiritual, porque essa é eterna. As outras coisas vão ficar por aqui. É por isso que o Senhor Jesus disse para Marta: Marta, Marta, você está tão distraída com muitos serviços. E Maria chega até ela e diz: Marta, por que você está tão preocupada com tantos serviços? E o Senhor Jesus disse para ela: Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Uma só é necessária. Pensai nas coisas que vêm lá do céu. Pensai nas coisas lá de cima, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestarei com Ele em glória. E Cristo, muito em breve, há de voltar. Nós estamos aguardando ansiosamente a vinda de Cristo. Eu ouvi um pastor dizer esses dias, e ele questionava com ele mesmo e perguntava para Deus: Senhor, quando é que tu enviarás o teu filho? Senhor Jesus, quando é que tu vens buscar o teu povo? Porque a terra clama, o mundo está clamando. Se nós observarmos o mundo de hoje, ele está clamando.
né? A moral já não tem mais, educação, respeito, tudo isso está se perdendo. Não há respeito por pais, por tios, por irmãos. Antigamente, um filho pedia bênção para o pai, pedia bênção para a mãe, pedia bênção para o tio. Hoje quase não se vê isso. Nós temos tentado educar os nossos filhos de forma que eles sejam respeitosos, mas infelizmente o mundo hoje está nas avessas completamente. Tudo está perdido. A gente anda nas cidades grandes e a gente fica revoltado de ver como isso está de perna para o ar. Porque o que nos resta neste mundo, o que nos resta nesse tempo presente, é Cristo vir buscar a sua igreja. E é isso que nós estamos aguardando. Mas para isso nós precisamos mortificar os nossos membros que estão sobre a terra, que é a prostituição, a impureza, a afeição, a desordenada e a biconcupiscência, a avareza e a idolatria, para pensarmos tão somente nas coisas lá de cima, desocuparmos dessas coisas terrenas, sabendo que nós precisamos ter uma certa preocupação e uma certa ocupação, mas a coisa necessária, como o Senhor Jesus disse para Marta, é as coisas lá de cima. E é isso que é neste sentido que a nossa mente deve estar voltada para as coisas de Deus, inclinada para as coisas de Deus, pensando nas coisas lá de cima, porque qualquer momento desse nós vamos ser cortados, como uma planta é cortada pela raiz, e nós somos desligados deste mundo. E quando nós fomos desligados deste mundo, qual era o nosso principal objetivo? Qual era o nosso principal foco? Os nossos pensamentos, a nossa principal ocupação era cuidar das coisas terrenas, fazer tudo o que nós precisávamos, ou era a principal coisa necessária, cuidar da nossa alma? Da mesma forma que nós cuidamos do nosso corpo, tomamos banho, cortamos as unhas, fazemos a barba quando dá para fazer, às vezes assim não dá para fazer, mas sempre temos ocupações para nossa vida, para o nosso corpo. A nossa alma também precisa dos cuidados. Ela precisa alimentar-se com a palavra, ela precisa de ter uma comunhão íntima com Deus, ela precisa ouvir Deus falar com ela, porque não basta só ler a Bíblia. Às vezes a pessoa parece que ler a Bíblia por desencargo de consciência, e não basta só isso. Nós precisamos ler e subtrair da palavra de Deus um alimento para nós, para a nossa alma. A nossa alma precisa ser alimentada, a nossa alma precisa ser abastecida da mesma forma que nós abastecemos os nossos celeiros, a nossa despensa, a nossa alma também precisa ser abastecida. Que Deus abençoe você. Esse vídeo ficará aí gravado por alguns dias. Espero que você também, como eu fui despertado por esta palavra, possamos ser despertados. Uma coisa só te é necessária. Busca a presença de Deus. Uma coisa só, Marta, te é necessária. É estar na presença de Deus. Mas Marta estava preocupada com as coisas terrenas. Maria estava quedada na presença de Deus. Que Deus te abençoe grandemente. Em nome do Senhor Jesus, eu quero orar com você. Querido Deus, te agradeço por este momento, por esta palavra que o Senhor tem nos trazido ao nosso coração e pude transmitir. Obrigado pela tua mão poderosa, pela tua misericórdia, pela tua bondade. Que a tua palavra possa ficar gravada para que muitos possam ainda ter oportunidade de ouvir e o Senhor possa falar em cada coração. Obrigado. Em nome do Senhor Jesus.